Olá, pessoal! Estamos no nosso terceiro programa, Curitibinha com Estrelas. E hoje temos um convidado muito especial. Ele é poeta e já publicou muitos livros. Isso mesmo, estou falando do Álvaro Posselti. Álvaro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estávamos muito ansiosos para te conhecer. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Álvaro, podemos fazer algumas perguntinhas para você? Sim, vamos lá. Álvaro, conta pra gente um pouco sobre a sua infância. Como você era na escola? Bom, a minha infância foi muito assim, de lembranças boas, tanto de escola quanto de brincadeiras, né? Eu sempre fui um menino, um aluno assim, dedicado, responsável, né, na escola, sempre tirando notas boas. Não, nunca me lembro assim de ter ficado em recuperação desde o tempo de criança até jovem, e também na faculdade, né? Eu sempre fui responsável, não necessariamente ser um aluno inteligente, mas um aluno responsável, um aluno dedicado, de estudar sempre, fazer as lições, estudar para as provas, né? Então eu sempre fui dedicado nesse sentido. E quando eu era criança, né, na idade de vocês, também eu gostava muito de brincar. Na nossa época, as brincadeiras eram diferentes, né? A gente soltava pipa, jogava bolinha de gude, fazia corrida de pneu na quadra, né? Jogava muita bola. Tanto é que o meu sonho de criança, né, como a maioria dos meninos aqui, era ser o quê? Jogador de futebol, né? Então a gente sempre pensava nisso, sonhava com isso. E eu tive uma infância muito bacana, assim, também. Lembranças dos gibis, né? Da Mônica. Então, então é assim. Eu acho que eu penso que eu sou um menino ainda, continua sendo um menino, muito por causa disso, por causa dessa coisa da infância, que ainda guardo dentro de mim, das coisas alegres, das coisas coloridas, né? Então eu continuo sendo aquele menino que eu sempre fui. Que interessante. E quando surgiu a vontade de escrever poemas? Quando você se descobriu poeta? Olha, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa empresa e lá conheci o meu colega de trabalho, o Gilmar, e eu sempre trago esse relato para os alunos que o Gilmar começou a me incentivar muito a leitura. E a gente ia aos sábados para o centro. Eu sempre queria ir para a loja de vinil. Você sabe o que que é isso? Vinil? Vinil são aqueles discos antigos, grandões, assim, que a gente chama de bolachão, né? Então eu queria muito sempre ir para as lojas de disco e o Gilmar me levava sempre para a biblioteca, né? Então no começo eu não gostava muito, mas depois eu comecei a tomar gosto por leitura, né? Ele me apresentava livros não só de poesia, mas também de literatura. E já naquela época, aos 16, eu comecei a escrever meus primeiros poemas. Então foi aí que começou a minha relação com a poesia. Então eu devo muito ao Gilmar por estar até aqui hoje, né? Porque ele colocou esse meu gosto pela leitura e eu segui esse caminho de virar poeta, né? Talvez se eu não tivesse esse gosto, eu teria seguido um outro caminho e não estaria aqui hoje, né? Então devo muito a ele por esse incentivo. Interessante. Álvaro, fale um pouco para nós sobre os seus recais. Como você começou a se interessar por esse tipo de poema? Bom, a biblioteca pública é a minha segunda casa, né? Então, lá naquela época, quando eu tinha 16, ele me apresentou a biblioteca e eu passei a fazer empréstimos semanalmente na biblioteca. E um belo dia, lá em 2003, eu estava lá para emprestar livros e eu ouvi uma pessoa perguntando alguma coisa no balcão de informações, né? Falando assim, onde que fica a oficina de poesia? Né? Eu falei, nossa, uma oficina de poesia? Aí eu comecei, me fiquei curioso
e me informei sobre essa oficina e comecei a frequentá-la. E foi lá que eu conheci o haikai, né? Mas eu conheci como um poema de 3 versos e comecei a fazer poemas que não eram bem haikais. E em 2014 eu entrei para a faculdade, eu sou formado em letras e eu aproveitei o TCC, né, que é um estudo que a gente tem que fazer, um trabalho, e fiz sobre haikai. Também aproveitei o estágio e comecei a fazer oficinas de haikai, né, aulas com haikai. E foi aí que surgiu a minha paixão pelo poema japonês, né? Então, faz aí mais de 20 anos que eu conheço o haikai e pratico poema. Que interessante, bem legal. O seu haikai mais famoso é o Curitiba Não Nos Poupa. Foi a partir desse haikai que você começou a ficar mais famoso? Exatamente. A CGB, que é uma associação que ela fez um mural lá na Travessa da Lapa com esse haikai. São 10 poemas, na verdade, mas o que ficou mais famoso é o Curitiba Não Nos Poupa. Ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. E a partir disso eu comecei a ficar mais conhecido, mas eu penso assim que as pessoas olhavam mais o haikai como uma frase, como algo assim, sem um autor, né? Tanto é que a gente tem que ficar olhando, às vezes as pessoas citam o haikai, mas não colocam o autor. Então, esse poema me ajudou muito a ser tipo um cartão de visitas, né? Então, às vezes, porque assim, o poema às vezes vai na frente, né? Isso é muito legal do poema ter a sua vida própria e muita gente não conhece o autor. Então, quando eu tenho que me apresentar, eu falo assim, você não me conhece, mas talvez você conheça o meu haikai mais famoso. E daí eu falo o poema e as pessoas falam, então, é você que é o autor, né? É muito curioso isso, então ele virou assim um cartão de visitas. E possibilitou muito assim que as pessoas conhecessem meu trabalho e conhecessem o haikai. Bem interessante. Álvaro, você poderia nos dizer como foi publicar seu primeiro livro? O meu primeiro livro, tão breve quanto agora, que eu não tenho mais, né? Eu não tenho mais, foi lançado em 2012 e justamente nele tem o Curitiba Não Nos Poupa. São haikais mais na linha de humor. Então, a partir dele, eu comecei a fazer um trabalho de divulgação e eu mandava o livro para jornais, para colegas poetas, para as escolas, bibliotecas, né? Eu fiz um trabalho formiguinha de divulgação do livro e isso também ajudou bastante para que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Álvaro, de onde vem a inspiração para escrever tantos poemas? Você tem alguma rotina para escrever ou acontece quando você menos espera? O haikai tradicionalmente fala da natureza e eu amo a natureza. A minha casa é um espaço que tem muito essa harmonia com a natureza. Eu moro lá no Pilarzinho, cheio de parque lá, tem a Unilivre, que agora virou Escola Municipal de Sustentabilidade, tem o Bosque Alemão, que tem a Casa das Bruxas. Então, eu tenho essa relação muito afinada com a natureza e isso me inspira muito a escrever os haikais. E eu, assim, não tenho uma rotina para fazer haikai. Muitas vezes eu pego lá o meu caderninho e vou escrevendo haikai, principalmente quando eu estou num tempo livre. E às vezes eu tenho uma semana corrida, não escrevo haikai. Então, assim, não tem uma metodologia. Às vezes acontece quando eu estou, por exemplo, vindo para cá, que eu fico olhando, né, o trânsito, mas às vezes eu olho ali alguma coisa que me inspire, um passarinho, ou o tempo, ou alguma árvore florida, né? Então, não tem assim uma regrinha para escrever. Álvaro, você escreve outros estilos de poema? Sim, na verdade, a minha primeira publicação em livro foi numa antologia chamada A Brisa é Você, e é uma antologia de mini contos. Eu escrevo também mini contos. No dia dos professores, eu fui convidado para fazer um poema para uma escola municipal e eu fiz um soneto, que é uma outra forma
de poema, uma forma fixa, mas eu escrevo também trova e poemas livres, né? Então, principalmente poesia, mas também eu gosto de escrever mini-contos. Um dia ainda quero publicar um livro de mini-contos. Que legal. Álvaro, você tem um haikai favorito? Olha, eu vou dar crédito para o Curitiba Não Nos Poupa, porque ele me ajudou muito, né, a divulgar meu trabalho, mas o meu haikai com o qual eu mais me identifico diz assim: viver, eu suponho, é chicotear a realidade montado no sonho. Né? E também tem outro que diz assim: não estou aqui a esmo, sou pedra no sapato de mim mesmo. São os dois com os quais eu mais me identifico. Qual foi o livro que você mais demorou para terminar? Olha, talvez o mais difícil foi o primeiro, né? Porque quando a gente lança o primeiro, aí você já tem um livro de referência, já vai tendo uma experiência e os livros sequentes ficam mais fáceis, né? Mesmo porque quando eu lancei meu primeiro livro, eu já tinha 40 anos, né? Então, eu devo dizer que eu demorei 40 anos para escrever o primeiro livro. Aí, a partir dos seguintes, geralmente eu lanço um livro por ano, né? Então, o mais difícil foi o primeiro. Álvaro, quantos livros você já tem publicado? Olha, estou lançando os haikais do Zequinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é meu 12º livro, né? O Zequinha, para quem não conhece, é um personagem que ficou famoso lá em 1979, 80, a partir do álbum, né, com as figurinhas do Zequinha. A gente tinha que pedir nota fiscal no comércio para trocar por figurinhas e era uma febre, né? A gente tinha que enfrentar filas enormes para trocar pelas figurinhas. Aí a gente disputava as figurinhas no jogo do bafo, na bolinha de gude, né? Ou fazia troca. Então, o Zequinha é um personagem que marcou muito a minha infância. Em 2021, o seu Nilson Miller, que é o criador dessa versão do Zequinha, relançou o álbum e eu acabei me aproximando dele, conhecendo ele e a família. E um belo dia eu falei: seu Nilson, vamos fazer uma parceria e lançar um livro, Os Haikais do Zequinha, né? E foi isso que aconteceu. E a gente está lançando e já estamos tão animados que pro ano que vem a gente vai fazer, né? A gente quer fazer uma continuação. Álvaro, você tem um ídolo? Tem o quê? Um ídolo? Um ídolo? Bom, na poesia, muitos poetas me influenciam. Por exemplo, aqui em Curitiba mesmo, a gente tem o Paulo Leminski, a Helena Collodi, a Alice Ruiz, que são os poetas mais famosos e, por coincidência, eles são famosos pelo haikai, né? Então, eu gosto muito dele, eles me influenciam. E eu posso citar também o Manuel de Barros, que é um poeta também de quem eu gosto muito, admiro muito a poesia dele. E tantos outros, né? Mas para a gente citar alguns, são esses. Qual que foi teu haikai que você fez assim e você não gostou muito? Bom, olha, assim, o haikai é um exercício diário, né? A gente faz, então, como é um exercício, não necessariamente ele vai ficar bom, que você pense assim, não, esse aqui vai para um livro, né? Então, nem todos que eu faço, ou a maioria que eu faço, é mais como um exercício. Quando ele fica bom, eu falo, nossa, esse aqui ficou bom, pode ir para um livro. Aí eu trouxe aqui até para mostrar para vocês os livros que eu uso. Então eu tenho caderninhos assim, ó, que eu vou anotando os haikais, ó. Pode ver, ó. Vou fazendo, né? Esse aqui já está quase pela metade. Aí eu vou escrevendo e quando o haikai fica bacana que possa entrar para um livro, eu transfiro para o computador. Então, a maioria é mais como exercício mesmo, não necessariamente que tenha um valor literário. Quando não fica bom, ele fica aqui registrado, mas ele não vai adiante. Só que muitas vezes você tem uma ideia de um projeto e você acaba recorrendo aos caderninhos e fala, esse aqui fica bom para tal projeto. Então, você resgata o poema.
né? Então é assim que funciona. Álvaro, os seus pais apoiavam que você fosse poeta? Olha, então assim, quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu, né? Então, faleceu muito novo. E minha mãe é uma pessoa muito simples, assim, né? E eu acabei não tendo tanto essa influência dentro de casa em relação à leitura, a alguém que lesse para você, né, que incentivasse. Como eu falei, foi através de um amigo. Então, assim, acho que ela nem imaginava que eu fosse virar um poeta, né, um escritor, mas hoje eu imagino que ela tem muito orgulho, né, até as pessoas, quando ela vai em algum lugar e as pessoas sabem que ela é minha mãe, elas falam, ah, chegou a mãe do poeta, né? E outro dia até ela ficou toda facerona porque ela foi em algum lugar e é alguma coisa que tinha que pagar e alguém falou assim, não, a mãe do poeta não paga, né? Então ela ficou toda faceira com essa questão, mas assim, ela tem muito orgulho, né, do filho, assim, não só nessa questão de ser um poeta, mas eu acho que sou um filho, assim, educado, um filho que, que ela se orgulha, né, da pessoa que eu me tornei, não só como poeta, mas como pessoa mesmo. Qual é o seu livro favorito? Meu livro favorito que eu escrevi, poxa, é difícil, né, eu não posso nem falar isso para eles, né, é como filho. Mas, assim, eu gosto muito, por exemplo, do Tão Breve Quanto Agora, que foi meu primeiro livro, porque quando a gente publica, principalmente o primeiro livro, e o tempo vai passando, a gente volta para esse livro e geralmente olha assim, nossa, mas esse livro foi meu primeiro livro, eu ainda não tinha experiência, às vezes a gente acha que o livro nem ficou bom e tal, mas eu tenho muito orgulho do livro, do Tão Breve Quanto Agora. Na verdade, eu escrevia de uma forma mais espontânea, mais para o humor, e eu acabei perdendo um pouco dessa questão de ser mais livre, mais de humor, e fiquei um pouquinho mais técnico, né? Então eu gosto muito dele por ter sido o primeiro. Também gosto aqui, ó, do Céu pela Janela, destacando, né, outro livro. Essa é uma outra modalidade do Haikai que se chama Haibun, que envolve prosa também. Então, a gente teve que pedir para catalogar esse livro como Haibun, porque não tinha no catálogo, e provavelmente seja o primeiro livro catalogado como Haibun no Brasil, né? E esse livro tem uma dedicatória muito especial, não essa aqui escrita, mas essa impressa, essa aqui também, né? Mas a impressa, né? Diz assim: dedico este livro a todas as crianças e estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, né? Então é dedicado para vocês, né? E agora, lançando o livro Os Haikais do Zequinha, também é um marco, um ícone na minha carreira, porque ter essa parceria com o seu Nilson e com um personagem marcante da cidade, né, no Paraná também, para mim também é muito especial. Você gosta de crescer como poeta? Você cresceu? Se eu gosto de viver como poeta, olha, a minha profissão é ser poeta, né? Então, e poeta é uma coisa da qual eu gosto muito. Eu digo que eu sou abençoado de poder fazer aquilo de que gosto e isso ser a minha profissão. Então, eu estou assim no lugar que eu mais queria estar, né? Fazer aquilo de que gosto e isso ser a minha profissão. Você se inspirou no que para fazer seus haikai? Olha, eu me inspiro principalmente na natureza, né? Eu gosto muito da natureza e ela me inspira. Mas também nos haikais, eu gosto muito de fazer humor. Então, quando a gente tem uma situação que é engraçada, e eu já aproveito para fazer os haikais, né? Mas de forma geral é a natureza. Demorou quantos dias para você fazer o seu primeiro livro?
O meu primeiro livro, então, eu lancei quando eu tinha 40 anos, né? Mas se a gente pensar no processo, desde quando eu conheci o Haikai em 2003 até 2012, então foram 9 anos, né? Eu conheci o Haikai até eu ir praticando, conhecendo e me sentir mais maduro para poder publicar um livro, né? Porque também tem isso. A gente não vai escrevendo e já de cara coloca isso no livro. A gente trabalha de forma que a gente se sinta seguro para colocar aquilo no livro, né? Que os poemas sejam mais evoluídos, que a gente já tenha uma certa experiência para poder publicar. Ô Álvaro, qual foi o ano que você produziu mais livros? Geralmente, então, é um livro por ano, mas no ano passado eu lancei em março O Sopro de Criança, né? Que são haikais mais brincalhões, ilustrado pelo Oscar Einstein, e também como eu já mostrei para vocês, O Céu pela Janela. Então foi um ano que eu lancei 2 livros num ano, né? Mas geralmente é um livro por ano. Eu quero dizer para vocês que geralmente quando a gente pergunta alguma coisa para algum artista, né? Seja cantor, seja ilustrador, seja músico, né? Geralmente a pessoa vai falar que começou a fazer algo na infância ou na adolescência, né? Por exemplo, se perguntar para um ilustrador, certamente ele vai falar: eu comecei a desenhar na infância e comecei a tomar gosto. Então, eu falo para vocês que dentro da gente existe sempre um artista, né? Não importa qual artista, nem todo mundo vai ser poeta, né? E que bom isso, porque imagine se todo mundo fosse poeta. Então, um vai ser poeta, outro vai gostar de música, outro vai gostar de dança, outro vai gostar de teatro, né? Então, existe dentro da gente um artista. E ele só aparece quando a gente o alimenta, né? Então, dentro de vocês há um artista, que a gente pode ir desenvolvendo desde a época de vocês, desde a infância, e lá na frente a gente se torna profissional, né? Então, alimentem o artista que há dentro de vocês. Álvaro, você pode deixar uma mensagem para quem pensa em ser escritor um dia? Justamente para a gente escrever, não só escrever, mas para a gente escrever de forma geral, a gente precisa conhecer como são escritas as palavras, né? Se é com S, se é com Z, né? E a leitura é que traz esse caminho para a gente, né? Leitura não é só a questão da gente mergulhar no mundo do faz de conta, para a gente mergulhar também na questão de aprender as coisas, mas quando a gente lê, sem querer, a gente tem essa questão de memorizar as palavras, né? Como que a gente vai escrever uma palavra se a gente não tem uma referência? E quando a gente lê, não importa se é um livro, se é uma placa, né? A gente acaba memorizando como se escrevem as palavras. Então, quanto mais a gente lê, mais fica fácil para a gente escrever, né? Então, a leitura é, acima de tudo, uma referência para a gente escrever, para o nosso conhecimento e também para a gente se deliciar aí no mundo da leitura, né, da imaginação. Ô Álvaro, você só se inspira na natureza? Não, na verdade, quando eu escrevo, eu também me inspiro na música, no teatro, no cinema, né? Eu gosto, por exemplo, muito de ópera, música clássica. Então, quando eu estou ouvindo uma música, eu também estou me inspirando, porque a música, ela também te eleva para um estado em que você pode se inspirar a escrever alguma coisa. Não precisa ser necessariamente algo que tenha a palavra, né? Pode ser uma música clássica, que geralmente é uma música só instrumental,
mas ela vai te levar para um estado em que você se inspira, né? Que você se inspira para escrever alguma coisa. Muito obrigada, Álvaro, por este bate-papo, foi incrível. Ah, bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um presente poder falar com vocês, falar daquilo de que eu gosto, dar esse depoimento da minha própria carreira, né? Que sirva de inspiração aí para vocês também. Palmas para vocês.